O filme Em Defesa de Cristo é baseado no livro de mesmo nome, e segue a verdadeira história de Lee Strobel, de ateu convicto a crente. Formado em Direito pela Yale, Strobel tinha grandes perspectivas de emprego e logo se tornou o editor jurídico do Chicago Tribune. Isso, juntamente com uma bela casa e família, significava que o futuro parecia brilhante. Isso foi até que o mundo inteiro de Lee virou de cabeça para baixo. Sua esposa, Leslie, havia se tornado cristã. Temendo o pior para o casamento, Strobel decidiu desmascarar a fé cristã investigando as supostas evidências, aplicando suas habilidades jornalísticas e experiência em direito. Ao desacreditar a Bíblia, ele esperava convencer sua esposa a deixar seu novo culto para trás. Para sua surpresa, Strobel foi confrontado com evidências altamente convincentes que apoiavam a verdade do Novo Testamento, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso abalou os próprios fundamentos de suas crenças ateístas e eventualmente o levou a concluir: teria sido preciso mais fé para manter meu ateísmo do que para me tornar um cristão. O personagem de Strobel é apresentado como um jornalista trabalhador, carismático e bem-sucedido. Tendo sido premiado com uma promoção de sua empresa, ele comemora com sua família. Após um encontro com a morte durante as celebrações, Leslie é levada a um ponto de crise e de repente desperta para a realidade de Deus, para a grande consternação de seu marido. É a partir daqui que a história começa a se desenrolar e o filme entra em sua fase mais emocionante. Enquanto Lee investiga as evidências da fé cristã de sua esposa, ele também deve investigar as evidências de um crime envolvendo um policial. Ambas as narrativas se entrelaçam e levam Strobel ao seu próprio ponto de crise, onde ele deve decidir se está realmente determinado a seguir as evidências, onde quer que elas o levem. A dinâmica entre Lee e Leslie Strobel é bem retratada na tela e demonstra como, em última análise, não é apenas a evidência do cristianismo que o leva a Cristo, mas a fé prática e vivida de sua esposa. O filme Em Defesa de Cristo é um filme que demonstra as questões de fé e evidências históricas e científicas, e os exemplos de fé cristã, que convencem mais que fatos documentais ou tradições orais. A cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa, acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí, ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar.
o que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente... Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. No entanto, eu posso indicar uma das mais imparciais. Pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Os discípulos registraram o que realmente aconteceu. Pessoas com nenhuma motivação para mentir. Mas quando as evidências serão suficientes? Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Não é uma condição que alguém poderia forjar. Ainda é preciso ter fé. Mas por que ele faria isso? É realmente muito simples. O amor. Tá certo, Deus. Você venceu. Oi. Você tá bem? Eu tô bem. Como ele tá? Bem. Vem cá, eu quero conversar com você. Tem certeza que está tudo bem? Olha, eu não tenho sido completamente honesto com você nos últimos meses, Les. Essa é uma maneira bem Tá estranha de certo, começar tá. uma Olha conversa. só me escuta agora, tá bom? Quando você se tornou cristã, eu entrei em pânico. Eu entrei, eu fiquei com medo. Eu senti que precisava salvar você. Então eu decidi pesquisar e provar que tudo isso era uma grande mentira. E foi isso que eu estive fazendo nesse tempo todo. Você pesquisou? Foi, olha só isso. Isso é tudo que eu pesquisei. Por isso estive tão distraído. Por isso fui para a Califórnia. Eu tinha que provar que estava tudo errado. Mas não consegui. A evidência da sua fé é bem mais complexa do que eu poderia imaginar. Mas não foram só as evidências, sabe? Foi você.
Você nunca deixou de me amar. Nunca desistiu de mim. E eu acho que por causa disso, Deus também não. O quê? O quê? Como assim? Acho que Deus também não desistiu de mim? O que você está querendo dizer?